Legal, eu vou acabar já já. Então, só para finalizarmos isso, eu quero caminhar agora o que nós vamos discutir na próxima vez. Então, eu vou deixar encaminhado para vocês a seguinte coisa, que é a formulação de primeira ordem para eletrodinâmica. A formulação. Eu falei rapidamente no final da próxima. A outra aula é a formulação de primeira ordem da ação de Maxwell. A questão é, por que primeira ordem, por que segunda ordem, para que isso serve? De repente, às vezes, diferentes formulações podem ser mais úteis, né? Para uma coisa, uma formulação pode ser mais útil para um certo estudo, outra formulação pode ser mais interessante para outra investigação, dependendo do que você tem em mente. Às vezes a gente usa o formalismo lagrangiano. Por que o formalismo lagrangiano é bom? Porque ele é invariante de Lorentz, né? Ele é covariante do espaço Minkowski. O formalismo newtoniano não é. Mas por que o formalismo newtoniano é mais interessante do que o Dirac? Eu gostava muito do formalismo newtoniano. Por quê? Porque ele revela para você os verdadeiros graus de liberdade, você vê toda a estrutura de vínculos. Então, é a mesma teoria, mas olhada newtonianamente ou olhada lagrangianamente. Uma formulação pode ter suas vantagens sobre a outra, dependendo do que eu estou estudando. Então, aqui todo mundo está acostumado, né? Todos nós estamos acostumados a dizer que o lagrangiano de Maxwell é menos um quarto de F ao quadrado. Daí, pelas equações de Euler-Lagrange, nós chegamos no vácuo, né? Equações de Maxwell no vácuo. Isso é uma corrente mecânica. Então, pelas equações de Euler-Lagrange, a gente chega lá, faz o princípio variacionalzinho, que o Eduardo já mencionou algumas vezes hoje, e ganha a equação de movimento. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos algo que é quadrático, em duas derivadas. Isso se chama segunda ordem. É uma formulação em que eu tenho duas derivadas aparecendo no lagrangiano. Pode fazer o seguinte, suponhamos que eu vá fazer uma formulação alternativa. Eu tenho meu campo vetorial. Eu vou introduzir, vou trazer agora, vou trazer um campo antissimétrico de rank 2. X mini igual a menos x mini. E vou introduzir esse lagrangiano menos o meio de x mini. Como isso aqui é antissimétrico, eu vou acoplar isso aqui ao dmi. Mas como isso aqui é antissimétrico por definição, então isso aqui já vai sair acoplado ao dmi menos dmi. Eu não estou dizendo que isso aqui é o F no não. Estou dizendo que eu estou acoplando um campo de rank 2 antissimétrico à derivada do campo a mim. Eu vou colocar um termo aqui que é mais um quarto de x mini. Então eu tenho um campo. Esse campo aparece sem derivada no lagrangiano. Ele não é um multiplicador de Lagrange, porque ele não é um multiplicador de Lagrange, porque ele não é linear, ele aparece quadraticamente. Então é o que nós chamamos de um campo auxiliar. É um campo cuja equação de movimento ela é algébrica. Então, se eu fizer um princípio variacional, eu posso fazer dois princípios variacionais em dois campos. Um campo tem derivada, que é o amigo. O outro campo, se eu fizer um princípio variacional do x', então, isso aqui, por que isso aqui a gente está chamando de uma formulação de primeira ordem? Porque só tem uma derivada. Ele não tem derivada. Essa é exatamente a formulação que a gente usa na gravitação. Quando a gente for fazer aqui a parte de gravitação, né? Formulação clássica, a formulação de Einstein, a raiz de dentro de GR, é uma formulação de segunda ordem. Mas a formulação de Einstein-Cartan é uma formulação mais interessante, que é de primeira ordem, é muito mais interessante para estudar, por exemplo, Fermat. Então, às vezes, na formulação de segunda ordem, eu não consigo, na gravitação, por exemplo, na formulação de segunda ordem, nós não conseguimos acoplar Fermat com a gravitação se ela tiver no formalismo de segunda ordem. Eu preciso introduzir elementos novos e fazer uma formulação de primeira ordem. Então, vamos lá.
olhar as equações de campo que saem daqui. Faço princípio variacional para o x'. Delta x'. Delta x', aqui vai produzir 2, é um meio de x', delta x'. A equação é tensorial, eu tinha falado com vocês. Então eu vou ter delta x', delta x'. É para fazer o princípio variacional. Vai me dar aqui dentro desse parênteses aqui, menos um meio de dmi, menos dmi. E aqui vai ficar mais um meio de x'. Isso aqui eu fiz o delta L induzido pelo delta x. Então eu faço delta x' aqui, vou ganhar esse coeficiente delta x'. Isso aqui é o meu delta L, é a variação do lagrangiano induzida pelo campo x'. Então, com isso, eu tirei a equação de movimento do campo x'. Então, eu tiro x' é dmi menos dmi. Então, meu campo x' já não é mais independente. Ele é um campo auxiliar e, de fato, eu vejo que ele já está amarrado ao ami. Ele não tem uma dinâmica própria. O ami fixa ele. Agora eu vou tirar a equação de movimento do ami. Quando eu variar funcionalmente, fizer uma variação em relação ao ami, esse termo não existe, aqui não percebe, né? Isso aqui é um termo independente do A. Quando eu variar em relação ao A, eu vou produzir A delta aqui, vou produzir delta aqui, vou integrar por parte. Então, a equação de Euler-Lagrange induzida pelo A, então, a equação de Euler-Lagrange induzida pelo ami, quando eu faço a variação em relação a ami, ela me dá simplesmente por integração por parte que dmi de x' é igual a zero. Então, se x' é dmi menos dmi e se dmi disso é zero, então eu me redescubro isso aqui, então na verdade é o f' e isso aqui é a equação de Maxwell. Tá? Então, o formalismo de primeira ordem, ele me restabelece, tudo equivalente, classicamente, é tudo equivalente. Peguei a equação de movimento clássico, fixei x', isso aqui é exatamente o conjunto de equações de massa. É o que nós dissemos, uma partícula de massa de repouso nulo, spin 1, se propagando. Dmi do ami menos dmi do ami. Certo? Então, na verdade, esse campo auxiliar, ele acaba sendo o f'. Não partilha, eu não disse lá no meu lagrangiano, não está declarado que x' é o f'. Isso veio como condição, solução da dinâmica do problema. Eu introduzi um campo auxiliar que se acoplou com o rotacional do campo A. Fiz o princípio variacional. X é um campo lícito, só não tem derivado, mas é um campo. Faço o princípio variacional para ele, faço o princípio variacional para o A, ganho a informação que está nas equações de Maxwell. Então, claro, se eu aí volto ao lagrangiano e sei que é o x', o primeiro termo fica menos o meio de x', e o segundo termo fica mais um quarto no final do dia. Então, se eu pego agora isso aqui, volto ao lagrangiano de origem, né? Que é menos um meio de x' dmi menos dmi, mais um quarto de x'. Se x', agora eu vejo que é o f', fica um quarto de f ao quadrado menos um meio de f ao quadrado, que dá menos um quarto de f ao quadrado. Tinha que ser, eu recuperei Maxwell. Eu não queria ter, eu queria justamente isso. Então, eu estou mostrando que eu tenho uma forma alternativa de trabalhar com Maxwell, que é colocar e trabalhar com formalismo de primeira ordem. Por que ele vai ser útil para nós? Qual é o problema físico que nós vamos enfrentar no próximo encontro? Nós agora falamos abundantemente como acoplar minimamente e não minimamente partículas de spin 1, nesse caso o próton, com matéria. Então a gente sabe fazer os acoplamentos mínimos e não mínimos. Agora a pergunta é, como é que eu faço autoacoplamento? Eu acoplei o spin 1 com um spin 1 carregado, ou seja, eu peguei o spin 1 fóton e acoplei com um setor externo de spin 1. Agora eu pergunto, e se eu quiser pegar o próprio spin 1, que é o campo de gauge, e fazer ele auto-interagir? Ou seja, se eu quisesse construir uma eletrodinâmica auto-interagente para o fóton. Então, meu problema agora é, eu sei que esse campo aqui tem massa de repouso nulo e é neutro. Tem simetria de gauge está ali, e isolo o spin zero. Então eu sei que esse campo aqui deve estar descrevendo puro spin 1. Agora eu quero colocar esse campo em auto-interação. Como é que eu vou poder criar a auto-interação desse campo? Então, essa é... Oi?
por exemplo, talvez pegar um conjunto de campos, pegar alguma estrutura que está mapeando. Então vamos discutir a questão, como é que eu consigo construir spin zoom em alta interação. A gente vai ver que a solução mais imediata vai nos levar às teorias de Young Mills. A gente vai provar, a gente vai começar, então o nosso problema vai começar dessa forma. Nós vamos trabalhar no formalismo de primeira ordem, que vai nos ajudar muito. Pode-se fazer tudo no formalismo de segunda ordem também, que vai ficar como tarefa. Mas eu vou fazer no formalismo de primeira ordem, porque ele é importante para a gravitação. A gente já vai ver como é que... Porque geralmente a gente encontra muito formalismo de primeira ordem só para gravitação. Para Young Mills nunca se fala. Mas eu acho que é muito interessante, se a gente quiser construir as bases da teoria de Young Mills, pensando que uma teoria de Young Mills é uma teoria de campos para partículas de gauge, partículas de spin 1 em alta interação. Eu acho que o formalismo de primeira ordem ele é perfeito para isso. Então, na próxima vez, nós vamos discutir que caminho eu tenho que tomar para colocar spin 1 em alta interação. Então, o formalismo de primeira ordem vai nos ajudar, mas não significa que eu só faço isso por causa dele, não. Ele vai deixar as etapas mais claras. A gente vai entender melhor o que está acontecendo. Então, para isso, nós vamos usar o método de Navier, né? Existe um método recursivo de nós construirmos auto-interações a partir de uma teoria abeliana. Você parte de uma teoria abeliana e introduz a auto-interação de alta, para ela ficar numa abeliana. Vamos entender isso. E o mais interessante depois vai ser quando a gente for entender isso para um outro campo, a gente vai ver que isso aí eu não pude fazer o modelo sigma não linear hoje, mas provavelmente na próxima semana também não vou fazer. Eu já vou saltar ele, eu vou deixar para quando a gente tratar a outra família de teorias de Young Mills. Então na próxima aula vamos trabalhar só spin 1 em alta interação. Então, tá. Então a próxima aula pelo nosso calendário aí vai ser dia 14, né? Obrigado.